Fala pessoal, fala setor de segurança eletrônica. Vamos começar mais um episódio do Moninficast, né? Já tivemos aqui Christian Vival, já tivemos aqui o Zé, o presidente da SESI, e hoje a gente está trazendo uma figura aí super importante que trouxe aí praticamente uma novidade, trouxe uma febre para a segurança eletrônica, principalmente aqui em São Paulo. Hoje você vê cada esquina você vai ver um totem de segurança, vai ver um poste com algumas câmeras de segurança. E quem a gente trouxe hoje nada mais é que o Matheus, né? Ele é da Protege A, ele constrói esses totens, ele distribui para o Brasil inteiro já, né, Matheus? Sim, Brasil inteiro. Brasil inteiro já tem aí totens da Protege A, e é um grande parceiro nosso, porque se tem o totem de segurança, não tem como não ter o seguro nesse totem, tá? Porque ele fica lá na rua, leva embora mesmo, metem a marreta, né? E a gente tá aí para combater isso, tá? Matheus, faça suas apresentações, né? Hoje eu também tô aqui com o meu diretor, o Rafael, então ele vai fazer parte dessa conversa aqui, tá? Rafael, tem alguma coisa para dizer já do Matheus? Olá, Matheus, Eric, prazerzaço estar com vocês e acho que é muito legal ter a Protege aí aqui hoje. É um parceiro já desde o começo do ano, tá com a Moninf, e acho que o integrador que tá vendo esse podcast é muito importante. E às vezes você pensa como que eu consigo criar novas soluções, novas ferramentas, novas tecnologias, pô, e tem uma aqui pronta hoje para apresentar para vocês. Você consegue escalar a sua operação, aumentar a sua renda recorrente, fidelizar seu cliente. Tem tudo aquilo que a gente traz e fala há muito tempo, de usar soluções, por exemplo, de seguros, para agregar para os seus clientes, fazer isso um novo negócio na sua empresa. Acho que hoje você tem uma oportunidade muito legal de conhecer mais uma solução dessa, que é a Protege A. Matheus, seja muito bem-vindo ao podcast. E, cara, fica à vontade para conversar, se apresentar. E a gente queria saber, inicialmente, antes de você, pô, quem é o Matheus? Né? Da onde que vem o Matheus? Da onde que surgiu a ideia da Protege A? Hoje, como o Eric colocou, uma tecnologia que aqui em São Paulo explodiu. Então, tem grandes players. Fora de São Paulo, cara, a gente roda o Brasil inteiro, a gente vê algumas cidades né, com essa tecnologia, mas a grande maioria ainda não. Então, baita oceano azul para você, integrador, entrar nesse mercado de fato. Bacana, eu que agradeço. Só para você saber, a gente apresenta, mas a gente tá aqui para te ouvir, tá? Então, fala à vontade. Fala que eu te escuto. Isso, exatamente. É isso aí. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade ao Eric, ao Rafael aí, não só pelo podcast, mas pela parceria que a gente tem. Tá sendo uma parceria bacana. E, bom, falando um pouco do Matheus, né? Na realidade, a minha história com a vida, né? Desde novo, eu fui automaticamente jogado para o mercado de tecnologia e inovação tecnológica desde cedo, né? E ao longo dos anos eu fui fazendo várias coisas, participei de inúmeros projetos, tive a sorte de participar de inúmeros projetos de inovação no Brasil inteiro, que não eram da área da segurança, mas um deles, ao final, né, voltado a esses trabalhos, na realidade, me renderam várias patentes. Hoje eu tenho 7 patentes aí no nome. E um deles, um dos últimos, né, que eu acabei fazendo para o setor agro, né, que era de origem a gente procurava sanar uma grande problemática do agronegócio, que era a produção de vinhaça, né, que é um efluente tóxico que é dispensado muitas vezes no solo. E em meio a isso eu descobri um segundo grande vilão para as usinas e para o setor agrícola, né, o agro em geral, né, florestas e tal, que era o incêndio, né? E aí foi meu primeiro contato com a área da segurança, porque a Raizen, o grupo Raizen, nos chamou para desenvolver um sistema onde eles conseguissem monitorar os focos de incêndio em plantações, né? E aí foi onde a gente começou a reutilizar as torres, que eram dos torristas, dos vigilantes que ficavam antigamente de binóculos lá olhando para ver se tinha algum foco de incêndio na plantação, para avisar a brigada de incêndio. E a gente transportou isso todo para o mundo digital. A gente tirou os torristas lá de cima, esses caras foram para a sala de operação, instalamos câmeras de alta tecnologia. Na ocasião, a Bosch, né, fez uma parceria muito forte com a gente. Teve muita troca de informação dessa minha startup, que se chamava Sintexis. Hoje ela se chama 1,5 grau. Eu fui fundador dela. E a gente conseguiu desenvolver um software. Foi meu primeiro contato com analítico de vídeo, né? Já foi desenvolvendo. A gente desenvolveu um software para detecção de focos de incêndio em plantações,
onde as câmeras detectavam em um raio de até 15 quilômetros, né? Então foi meu primeiro contato com a área de segurança. E essa startup rodou isso era 2012, eu fiquei até 2018 lá. Quando te chamaram, aí você já trabalhava nessa startup ou não? Você estava trabalhando no agro mesmo? A gente tinha uma empresa, eu tinha duas empresas. Eu tinha uma empresa de engenharia voltada para atender processos de usina sucrocoleira, né? E também tinha uma empresa de automação industrial, né? Foi aí onde a gente começou a trabalhar nessas demandas e onde eu validei mais esse desafio, né? E, e esse foi o nosso primeiro contato. Então, dali para frente, eu criei, né? Em 2018, eu fiz minha saída de lá, vendi minha participação e vim para o que eu chamo de sair do agro, do campo e vim para o ambiente de segurança urbana, né? E foi aí onde eu comecei a ter contato com projetos de grandes projetos, né? Eu atendi inicialmente em 2018 para 2019 instituições financeiras, desenvolvi inúmeros projetos para instituições, para Itaú, Sicredi, Santander. Desenvolvemos uma agência do futuro para o Sicredi. Fiquei morando em Porto Alegre praticamente um ano, só desenvolvendo uma agência lá com todas as tecnologias que vocês pudessem pensar. Até de Israel a gente trouxe, aproximou Bosch e tudo mais. E eu fui me desenvolvendo nesse ambiente, né? Dali eu saí de diretor de produto de uma grande companhia que hoje foi vendida, aliás, há 2 anos atrás, para outro grande grupo, né? E fui convidado para participar de um outro negócio. Foi onde eu criei uma segunda startup aí de detecção de reconhecimento facial, mas com ênfase em obtenção de dados, né? Para você entender melhor o comportamento do cliente nas agências bancárias, né? E também alguns outros dados que a gente extraía para dashboards e Power BI. Só que eu fui para o México, levei esse conceito para o Santander de lá, mas nós pegamos a pandemia no meio, né? E aí a coisa ficou mais complexa e foi onde eu fui chamado pelo Silvio para trabalhar no grupo, onde depois eu fiquei quase 5 anos aí, né? Com a cadeira de head de produto e comercial, né? E nesse interim, entrando já nas histórias agora de totem de monitoramento urbano, segurança colaborativa, eu fiz a venda de um grande projeto aqui em São Paulo, dois na realidade, né, pelo grupo, que foi a ciclovia de São Paulo, né, a fase A, monitoramento de 10 quilômetros de uma faixa dela, de um total de 40, né, e já do lado o projeto de segurança colaborativa, um dos primeiros projetos e maiores do Cidade Jardim, que até hoje está lá, né, e está rodando, são mais de 300 câmeras ali instaladas, várias com leitura de placa de veículo, nem se ouvia de falar ainda, estava longe de ter um Smart Sampa, qualquer coisa do tipo, e esses programas foram surgindo depois. Esses 2 projetos já nessa sua segunda etapa, já fora da última empresa. Fora da minha última startup, Quando você fala de 300 câmeras, já começa a entrar uma ideia de um poste com câmera? Já eram, Já eram, começa? eram, eu brinco até com alguns clientes nossos, né? Eram postes com câmeras, duas, Sim. 3 ou 4 câmeras, né? Conjugadas ali, mas ainda um poste mais simples. Não esse poste gourmet que a gente tem Sim. hoje, né? Todo com uma pegada mais de marketing, né? Foi um poste de aço mesmo, né? Com uma. E meio que a ideia talvez nasceu porque existia necessidade de colocar a câmera em algum lugar. Existia necessidade de colocar a câmera, mas se você colocasse ela no muro, você não teria visibilidade da via, né? Certo. Então, a gente não ia conseguir ter a visibilidade, por exemplo, de placa de veículo. A gente ia ter mais a visibilidade da frente das casas. E não Sim. era esse o princípio do projeto. Era realmente proteger o tráfego dessa rua, né? E prevenir, com o uso de analíticos de vídeo, situações, né? Aonde a central conseguisse, em tempo recorde, tratar dessa prevenção antes que ela acontecesse. Então, esse foi o princípio, né? Por isso que a gente acabou usando postes, esses postes foram instalados mais no recuo ali da sarjeta, né? Da guia. Sim. E esse foi o primeiro projeto legítimo de segurança colaborativa que eu vi em funcionamento, está ativo até hoje, né? Ali, eu comecei a enxergar um mercado que ia nascer. Tá?
E de fato aconteceu. Então, isso era 2021 para 2022. É. É. E eu falei, isso aqui Totem vai. mesmo não é tão antigo assim, não é? Não, É, não. Aí, dentro disso, né, você já viu empresas nascendo, sim. né? Você vê CoSecurity, foi uma das pioneiras aí, né? O trabalho do Caruso, um trabalho ímpar, né? Nasceu ali. E o próprio nascimento delas, que eu acredito que também tenha tido essa visibilidade de Cidade Jardim, ciclovia e tal. A gente já bateu esse papo aí. Né, ele tentou outros projetos também depois de diferentes até do conceito da CoSecurity até chegar nesse processo, né? Mas de fato eles foram pioneiros em entregar uma não só uma ferramenta de segurança ostensiva, mas uma ferramenta de geração de lead. E aí nasceu a CoSecurity. Nisso a gente já estava com uma fábrica em andamento para produzir esse hardware, né? Eu falei, pô, se esse mercado existe, né, a função das empresas, né, é fazer segurança e não fazer poste. Né? E aí nasceu a Protege. A gente começou a desenvolver hardware customizado, não só em funcionalidades, mas em personalização, né? Com a cor, com a logomarca do cliente e tudo mais, para entregar isso pronto para que a empresa chegasse lá, instalasse e fizesse o que ela sabe fazer de melhor, que é a segurança, né? Meio que nasce essa ideia da Protege A por conta de uma necessidade que você teve num projeto que você precisou aplicar. Na realidade, foi uma necessidade, não foi nem só de um projeto, Eric. Foi o que que eu comecei a entender, né? O mercado da segurança, muito se fala hoje em IA, né? Mas e é legal, eu acho que a gente está indo para um caminho interessante, mas eu acho que a gente ainda estava muito travado. Eu estava tentando entender qual era o próximo passo do mercado da segurança, qual vai ser a próxima grande tacada, né? E ela surgiu ali, né? Segurança colaborativa. Hoje todo mundo usa esse termo, mas esse termo nem era usado. Eu já ouvi, na época a gente pensou em vizinhança monitorada, tal, uma série, vizinhança solidária, tal. Tem um projeto, né, do São Paulo, Tem solidário, Vários, inclusive, tem né? vários. Tem sempre em Gosto, tem a A faixa, né? plaquinha. Aqui tem vizinhança solidária. E eu falei, pô, qual que vai ser a próxima atacada? E é o monitoramento urbano. Porque para mim, o monitoramento urbano, o que que esse totem é, né? E depois eu até explico porque eu chamo totem e não poste para vocês, mas o que é? Para mim é o princípio legítimo de uma Smart City, de verdade. Porque eu frequento há anos eventos, feiras, fóruns, tá? Sobre Smart City, e eu, sinceramente, desculpa, eu nunca entendi aonde qual era o desfecho, o desdobramento daquilo que estava sendo apresentado. Muito se falava em teoria, mas pouca aplicação. E hoje eu entendo que o totem ele vai ter uma outra funcionalidade. O uso de metadado, de analítico de vídeo que fornece metadados, a gente vai conseguir, e isso já está acontecendo, né? A gente já consegue hoje alimentar, né? Esse mercado foi evoluindo num ponto que hoje a gente alimenta o poder público com a iniciativa privada e os sensores de captura desses dados se chamam totens, entendeu? Então, eu acredito que essa sistemática que veio, e confesso para vocês que no início eu achei que fosse ser um hype daquelas curvas gigantes que elas vêm e derrubam do nada depois. Eu falei, pô, isso aqui vai ser um hype. Daqui a pouco a galera, não, o negócio veio e está se consolidando cada vez É mais. difícil segurar, né? Quando você une o público e o privado, principalmente algo para proteger a população, cara, todo mundo ganha. É o condomínio que ganha passando segurança. Domínios é o cara que anda naquela rua todos os dias. Eles têm uma sensação maior de segurança, está sendo monitorado. Para a polícia é bom que às vezes pega meliante, alguma coisa, até uma medida protetiva também. Acho que dá para fazer um trabalho bem legal. Acho que é difícil dar errado. Tá? Quando você implanta algo desse sentido, cara, Eu acho que essa questão dos totens, meio que daqui a pouco, aonde você estiver, você vai estar sendo filmado, praticamente, né? Então, acho que a inibição ali do crime, né? Eu acho que vai acabar. É porque os caras não têm medo, né? Mas eu acho que vai colaborar muito com a inibição, né? Eu acho que em qualquer ponto ali a pessoa vai entender, pô, cara, alguma câmera tá apontada para cá. Eu acho que justamente por conta dessa popularização dessa ideia.
eu entrando um pouco nessa questão da ostensividade, da inibição, a gente tem dados, né? Hoje, se você abrir e digitar uso de poste, totem de monitoramento urbano, você vai abrir principais veículos aí, Jovem Pan News, você vai ter a própria revista Segurança Eletrônica dos meninos, né? E Fantástico e tudo mais. Você começa a abrir uma gama de matérias, né? Jornal de Diadema, eu vi um tempo atrás, que já está trazendo dados de índices de redução de crime com o uso de totem, né? Sim, com certeza. Porque o criminoso, ele já se acostumou com a câmera na parede e ele sabe que a câmera na parede, de fato, ela, por muitas vezes, está só gravando, né? E eu sempre costumo dizer que câmera que está ali estática, parada, só gravando, só serve de matéria para o Datena, entendeu? Aquela imagem, porque não serve para mais nada, né? E o totem, ele veio como um símbolo, né? Eu costumo, quando a gente entra em papos mais profundos como esse com clientes, eu sempre gosto de lembrar todo mundo, e vocês vão lembrar agora, né? Há algumas décadas atrás, e isso existe até hoje, né? Para um sinônimo de proteção daquele patrimônio, se colocava um guarda-sol com segurança embaixo e a logo da empresa, né? Aquele ombrelone, né? Eu acredito que o totem hoje seja o novo ombrelone, só que digital, entendeu? Mas ele não é nenhuma novidade, de fato. Eu disse para vocês que eu ia até explicar o porquê que eu chamo de totem e não poste, né? Isso já vem da antiguidade, né? Não é novidade nenhuma, né? Se você parar para pensar, os totens, espíritos, os povos tinham, as tribos, proteção. eles tinham eles colocavam totens que eram carrancas esculpidas em madeira ou em pedra na entrada, nas áreas de entrada da tribo, né? Aquilo ele tinha algumas funções. A primeira era a conexão com uma entidade maior, né? Uma cloud da época, né? A segunda era para identificar que aquela região pertencia àquela tribo, né? Então, o totem ele já vem da antiguidade. A gente só trouxe uma nova roupagem, né, para o mercado atual, né? Mas o símbolo, eu acho que é por isso que o negócio pegou, porque ele é um símbolo de proteção, né? E anos atrás, quando isso começou, era um folclore, né? Porque a gente, não, isso aqui está conectado com a polícia, mas não estava, né? Só que por ele ter um giro LED e tal, e o giro LED, né, por si só, ele já inibe ações criminosas, né? Isso a gente já sabe, é um estudo que se iniciou em Nova York décadas atrás, e é por isso que os carros de polícia hoje têm o antigo giroflex, hoje é giro LED, né? Mudou a tecnologia da luz, mas eles têm isso exatamente para inibir, né? Você percebe que você vê um carro parado de polícia, numa calçada, né? Eles entram ali numa área que tem um alto índice de conflito, ele vai lá e para o carro com um giro LED e ali ele já inibe futuras ações criminosas que poderiam acontecer só com o giro LED ligado. Cara, faz você até correr pra colocar o cinto. Você tá sem o cinto? Faz, é isso que eu ia falar. Assim tá seu Mas não é? Ó, você tomou um drink. Vermelhinho ali e já coloca. Você saiu com a família, foi tomar um drink. É fácil de entender. Você saiu com a família, foi lá, jantou, tomou um drink. E aí você tá voltando pra casa e você vê um giro LED batendo. Você fala, pô, eu bebi, né? Você é autuado. Qual que é a sua primeira reação? Vou virar a primeira rua e desviar. É a mesma coisa. Agora, imagina a mente de um criminoso. Né? E às vezes é ambulância, às vezes é ambulância, uma viatura de outra coisa. Isso, e mesmo assim você fica alerta, é verdade. O alerta luminoso, ele causa muita inibição. Até fazendo um paralelo, que vocês estão conversando, tem um parceiro nosso que é uma empresa de segurança privada e ela presta serviço para várias farmácias, né? E aí teve uma ocorrência essa semana, falou, pô, o pessoal, quando a gente vem, não acontece nada. A gente vai embora, a farmácia é roubada. A gente volta, faz a abordagem, depois que a gente vai embora, os meliantes voltam e roubam a farmácia. E, cara, acho que é muito mais fácil, simples e barato você colocar um totem na frente desse local, que tem uma grande incidência de ocorrência. Eu tenho certeza que vai diminuir a questão da criminalidade naquele local, os bandidos vão se sentir mais uma situação mais complicada de roubar, porque eles vão estar sendo filmados, vai ter vídeo, vai ter luz, vai ter giroflex.
E, cara, acho que é uma situação muito boa. Então, pô, para você, integrador, às vezes que tem esse tipo de problema, que às vezes precisa contratar uma empresa de segurança patrimonial, que eu acho que vai continuar servindo para grandes projetos, mas para uma farmácia, que às vezes a recorrência não é tão grande e seu ticket já às vezes mais menor, você consegue se proteger, agregar serviço com o totem na frente daquele local. Eu acho que o mínimo, o cara vai procurar uma farmácia que não tenha o totem. Exatamente, esse é O o mínimo. ponto. É, É igual a Opa, empresa que de tem, segurança. igual alarme de carro, né, Exato. cara? Que Antigamente, tem. né? Ali não tem. E o Feliz. lance, isso daí tá se agravando. Você sabe que eu tô atendendo um projeto desse com uma empresa que é cliente nossa, né? Porque a Protege, ela fornece para empresas de segurança, ela não fornece nunca para o cliente final, né? É um projeto desse, porque a incidência de roubo de farmácia, assim, nem sei em quantas vezes E toda esquina tem uma farmácia agora também, né? Não, é por conta das canetinhas, né? Ah, O Mounjaro, ah. a Ozempic, tá uma febre. O pessoal entra lá para roubar essas canetas, porque é uma caneta que custa R$1.000 e poucos. Então, tá um absurdo. Caixinha, né? E realmente, a ideia desse integrador é colocar na rede toda das farmácias um totem já com giro LED, conectado com o Muralha Paulista, né? Para gerar, principalmente o totem, para gerar inibição ali do criminoso na entrada. Ah, e com certeza isso aí é validado. Deixa eu procurar a farmácia que não tem, né? Com certeza isso aí é... Não sei como pensa um criminoso, né? Mas eu imagino que qualquer ser humano, assim, em qualquer coisa que ele vai fazer, ele vai querer fazer onde tem menos dificuldade. Galera, eu vou pegar um café, já volto. Não, vai lá. Continuem, tá bom? Acho que tem bastante coisa interessante para o Matheus passar para a gente e principalmente falar da Protege, como o integrador consegue acessar, montar. Eu tenho muita curiosidade de saber, pô, eu mando o layout do totem como que eu quero. Claro. E a Protege faz toda a parte de envelopamento, de pintura, nem sei como que é feito um negócio desse. A questão também da construção, que eu acho que tem muita empresa, Matheus, que a gente vê, cara, e acho que é legal até um ponto da gente abordar, totem de metal. E falaram que isso é complicadíssimo, né? Muito. Tem Vamos bastante falar. coisa. Gente, vou pegar um café, já volto. Vai lá. Pegando esse gancho aqui, ó, Matheus, o que eu vejo muito, né? Você até falou que é uma geração de lead, né? A empresa, ela compra o seu totem, tá? E além de colocar ali para o cliente dela, ela ainda consegue colocar a marca dela ali, né? Ela consegue, por exemplo, tem alguns totens que já tá até na minha cabeça. Já vi esse totem. Esse totem tem em tal lugar também, né? A Protege A também faz essa personalização ou vai um totem da Protege A e para saber como que é feito essa parte? Como que de fato o integrador ali, a empresa de monitoramento, ela vai receber esse totem de você? Uma boa pergunta. Olha só, a Protege, ela nasceu com o intuito de ser uma fábrica white label. Então, a gente entrega totalmente customizado. Nós mesmos cuidamos da apresentação de amostras de simulações de design, que a gente chama, né, para o cliente aprovar. Então, ele vai com a cor, né? O Rafa falou agora, entrou num ponto interessante agora aí, né? Da parte construtiva, né? Então, nós prezamos muito por uma série de fatores aí, né? E um deles é o meio ambiente. A Protege, ela tá totalmente amiga do meio ambiente aí, porque desde o princípio o nosso totem foi projetado com materiais, né, que pudessem ser reciclados no futuro, né? Eu vejo muitas empresas usando totens de fibra de vidro, totens de aço, né? Esses materiais no futuro não são recicláveis, pelo contrário, a fibra de vidro, ela é inimiga do meio ambiente. Sim. Porque ela não tem descarte, ela tem que ser descartada em aterro sanitário. Isso aí fica milhões de anos, né? Fibra de vidro. Então, a gente nunca usou esse tipo de material. A gente usa polímero industrial hoje, por alguns motivos, né? Mas um dos principais a gente evita um passivo jurídico feroz aí que a empresa pode sofrer. Um cliente nosso já passou por isso, em várias lives aí, com alguns parceiros eu já citei isso, mas eles produziam os próprios totens, lá com uma serralheria X lá, e de aço. E um belo dia, num condomínio, em dia de chuva, esse totem não dava para ver, né? A descarga elétrica é uma coisa que a gente não vê, né? A olho nu, então você nunca sabe. Ele entrou em curto, cara. Eu não sei se foi curto ou foi uma pane elétrica. Eu sei que um condômino colocou a mão nele e morreu eletrocutado.
Então, esse é um dos motivos de eu não usar. Eu usar um polímero como capa final, exatamente para não conduzir energia elétrica, que é o que a gente chama de tecnologia Safe Touch do totem. Né? Realmente. Porque as pessoas às vezes querem economizar em alguns aspectos, que o desdobramento fica mais caro inúmeras vezes depois, fora a imagem da empresa, né? Porque essa empresa em específico, além de levar processo do condomínio, levou o processo da família e inúmeros processos. Queima, né? Queima. Acaba queimando. Queima. O meu cliente quase chegou ele disse, manifestou para mim o desejo até de fechar na época, entendeu? E ele veio a produzir totem com a gente. Então, né? Mas não significa que eu estou usando polímero industrial, que ele não é resistente, ele é resistente, né? Não, é isso que eu ia falar. Não é que o produto é reciclado e que ele não é resistente. Não, ele não é reciclado, ele é passível de reciclagem. Passível, entendeu? certo. Que às vezes o pessoal fala assim, não, material reciclado é uma porcaria. Porcaria, não, não, pelo contrário. Meu totem, ele tem uma base anti-vandalismo. Pouco totem hoje no mercado tem. Certo. Até 1 metro de altura internamente, ele é de aço. Isso previne aquelas ações de vídeo que a gente andou vendo aí, do cara bater no postezinho e levar nas costas, né? Não, isso aí não acontece com os nossos, né? E assim, a gente focou muito na qualidade, Eric, entendeu? Você viu aquela miniatura lá que a gente deixou com vocês aí, em sinônimo da nossa parceria, né? O acabamento é o mesmo, é pintura automotiva. Sim. Então dura anos, aí pintura metálica, o cliente escolhe a cor, mais de uma cor, às vezes o totem tem. Então dificilmente eu vou ver um totem da Protege A mesmo. Não, são da Protege A, mas eu não vou conseguir identificar que é da Protege A. Você só vai ver totens da Protege A em feiras. Certo, que em stand de parceria. Tudo da empresa da que empresa. tá comprando em você. A empresa compra e a gente manda extremamente customizado, até a cor da iluminação, do giro LED, certo. Cor da pintura, entendeu? É totalmente customizado para a empresa. Diâmetro, altura, a gente consegue mudar esses parâmetros, mas ele sai com a cara da empresa. Tá, e agora uma dúvida que eu tenho a empresa comprou o seu totem, tá? E a gente fala muito da segurança colaborativa, tudo. O fato da empresa já comprar o seu totem, ele já está automaticamente colaborando com a segurança pública ou precisa ter alguma conexão, tudo? Como é que funciona? Por exemplo, o que eu estou falando é assim, a empresa ela precisa do totem, mas de fato ela vê esse propósito também de colaborar com a segurança. Já está pronto, a pessoa precisa pagar mais por isso, precisa até a prefeitura. Como é que funciona isso se a pessoa quer entrar nesse propósito também de segurança colaborativa? Legal, outra excelente pergunta. Eu vou até aproveitar para fazer um rápido merchan aqui. A gente está até criando, né? Nós estamos lá dentro da Proteja, com uma agência de marketing, nós estamos criando um material, um curso online, né, falando exatamente de todos esses aspectos aí para a empresa que... Vamos pensar, para a empresa de segurança que quer estar no mercado de segurança colaborativa ou até pessoas, né, que estão buscando mercados para investir, mas quer investir no mercado e o da segurança colaborativa sendo um dos que mais cresce, né, eu acho muito válido. Então, esse cara pode até entrar. E a gente está lançando um curso onde a gente vai falar exatamente, vai ser vendido online, onde a gente vai falar todos esses requisitos, desde do início ao fim, de como precificar e tudo mais, ferramentas jurídicas, planilha para cálculo de retorno de investimento. Porque existe um processo, então. Existe um processo. Não é só, agora eu faço parte. Existe um processo, mas assim, agora, vamos lá, respondendo a tua pergunta, né? A gente tem um hub de parceiros hoje, né? Certo. Então, quando você opta por estar no mercado da segurança colaborativa e quer levar isso muito a sério, que eu acho que é o ideal, sim, né? Pô, eu quero estar conectado com... Eu quero me conectar com o poder público. Participar do propósito. Exato, né? exato. Eu quero fornecer... Quero vender, quero ganhar dinheiro, quero ter lucro, mas quero ter propósito também. Isso, exato. Sim. Essas empresas são, sim, elas têm que escolher uma plataforma que esteja conectada, né, com o poder público. Tem inúmeras aí, a gente tem uma que é muito parceira nossa, que é a Monuve. Pode falar. A Monuve, não, é tranquilo, eu ia falar. Sim. É a Monuve, né? A Monuve, para mim, é uma das mais bem preparadas, hoje maduras plataformas VMS Cloud no mercado, tanto no que tange a gravação, latência, analítico de vídeo, né? Esses caras já estão conectados com o Smart Sampa, com Muralha. Então, você tem que escolher uma empresa como essa, entendeu? Que esteja com os produtos de SaaS homologados nessas plataformas
E você tem que se cadastrar também como cedente de imagem, né? No caso do Smart Sampa, requer isso, né? E aí você começa o quê? A fornecer os dados, essa API não retorna, né? A gente envia os dados para a polícia vai tratar disso. É óbvio que não retorna, porque se a polícia retornasse que aquele carro é roubado por uma empresa de segurança ou um cidadão, a gente ia criar um monte de justiceiro na rua e a gente ia ter vários Batmans trabalhando em São Paulo à noite, né? Então não é esse o propósito, né? O propósito é realmente dar início a uma investigação, né? Quantas vezes esse carro passou aqui e tal. Então, basicamente se adota um processo. O cara tem que ir lá, né? Ele vai participar do programa de segurança colaborativa. Pô, preciso colocar meu totem, né? Como que as empresas começam? Os nossos clientes aí. Eu tenho cliente que começou com a gente com um totem e tem mais de 700 totens hoje, tá? Né? Eles começaram colocando um totem na sua sede e levavam os clientes lá para cafés da manhã, separava lá 15 clientes e levava, apresentava o produto, fazia uma apresentação, tomava um café, Sim. depois colocava nos clientes mais vitrines e começava a divulgar para ter prova social, né? E então o cara ele tem que dar o primeiro passo sempre, como qualquer negócio, né, Eric? A gente só tá aqui hoje, vocês como Onif e eu como Protege, porque a Alguém gente deu o primeiro passo. Exato, senão você estaria, né? Sim. Em outros mercados, né? Ou fazendo outra coisa. Mas, então ele tem que dar o primeiro passo e ele adquirir um totem, ele contrata uma plataforma, um cloud dessa, entendeu? Que é mais fácil de subir, né? Você não tem que instalar um monte de parafernália, servidor local, tal, no cliente, né? Ele contrata o serviço desse, até porque se ele tiver um problema de inadimplência depois, ele consegue cortar o sinal, né? Da imagem do cara, do envio de dados para a polícia. E uma curiosidade, quando faz todo esse processo, tá? Já faz parte aí da segurança colaborativa. Quer dizer que a Smart Sampa tem acesso àquele totem ou não? Só se a prefeitura, a segurança pública precisar, eu cedo para ele. Como que funciona isso? Eles conseguem, tipo, assim, agora é mais um ponto de câmera que a gente tem para a gente monitorar. É exatamente É isso. isso? Eles acabam. Você vira como eu disse, né? Eles usam até esse termo, né? Se você. Eu não sei como tá hoje lá na página do Smart Sampa, faz um tempo que eu não entro. Mas era dividido, inclusive, por abas, né? Uma delas era cedente de imagem, né? Esse é o termo. Você cede Sim. a imagem e eles rodam na tecnologia que é o Cortex, né, cara? Certo. E eles Aqui eles estão rodando numa outra tecnologia israelense. Não sei se é ao vivo o termo que fala, mas eles Conseguem. podem para ver o que está acontecendo ali naquela rua. Consegue. Só que Isso para a prefeitura é maravilhoso. O princípio, eles conseguem. Só que o princípio da atuação é através da inteligência. Certo. Né? Porque a gente sabe que o operador atrás de câmera, né? Ele não tem tanta efetividade. Ele vê poucas câmeras e depois de 20 minutos ele já tá... Por mais que ele esteja vendo as câmeras ali numa tela, ele já tá viajando, né? Então o princípio é jogar isso para a inteligência tratar. No caso do Smart Sampa... inteligência acionar que existe um risco ali e acionar que, dá uma olhada aqui. Isso. Certo. Esse é o princípio da segurança ativa, né? Certo. Ela não é reativa, ela é ativa. Então, o que acontece? A câmera foi lá, o carro passou, né? Ou uma face no Smart Sampa que cruzou com o banco de dados lá de procurados, sinalizou, aí sim a central entra em ação. Ele abre a imagem da câmera automaticamente. Isso daí já está todo ligado numa central, onde eu tenho os famosos VMS, né? Video Management System, que são softwares famosos que eles fazem a gestão do vídeo. Então, esse cara recebe um alerta no PSIM, né? Do analítico de vídeo que detectou uma placa procurada. Essa imagem automaticamente já explode na tela do operador. Entendeu? Já daquele momento, então ele já tem ele já tem um vídeo evidência, né? Ou vídeo vestígio, que a polícia usa esse termo, que é mais profissional ainda. Um vídeo vestígio, ele abre de alguns segundos, um screenshot e a imagem em tempo real. E ali ele já consegue tratar essa ocorrência, entendeu? Cara, eu não sei porque eu não tenho empresa de monitoramento, mas eu acho que deve ser muito bom você saber que o delinquente foi pego por conta do seu totem, né? Foi o seu totem que sinalizou, que colaborou com aquilo para ajudar a polícia. Eu gosto até de falar, né? A gente está na segurança eletrônica aí para combater o crime mesmo, né? Então, qualquer participaçãozinha aí, para mim, seria muito gratificante, sabe? Colaborar com isso, né? Tá? E outra coisa, já tá Brasil inteiro, já manda para o Brasil inteiro. Brasil inteiro. Totem, Hoje a né? gente Em São Paulo já
já tava meio febre, né? Aqui mesmo na cidade mesmo, né? Vocês estão em Limeira, né? Interior. Nós ficamos em Limeira, Aqui, eu imagino assim que a grande maioria são da Protegiar, né? Vocês são parceiros assim que sempre que tem empresa de monitoramento lá falando com a gente, tem. É porque a gente tem um anúncio, né? Eu não sei nem se você sabe, a gente tem um anúncio que a gente fala do seguro de totem. Sim, já vi esse anúncio. E o que acontece? O pessoal liga lá pra gente querendo comprar o totem. Sim. Então meio que a gente tá falando um anúncio pra você, viu? Porque fala, não, cara, a gente não fabrica, a gente não vende o totem. Ó, é aqui. Então, se seu contato lá tá praticamente ali com os vendedores ali, tudo, porque sempre acontece, né? O pessoal às vezes não entende ali o anúncio, só vê que tá ali e quer comprar o totem, né? Então acontece bastante, né? E assim, né? Nosso anúncio também roda o Brasil, então a gente manda o seu contato pro Brasil inteiro. E dá para atender o Brasil inteiro. Dá para atender. Hoje a gente estruturou uma operação, Eric, bacana. Lógico, para estados mais distantes, né, a gente tem um prazo um pouco maior que não é o nosso de produção. A Protege hoje produz um totem em 20 dias, apesar de ser customizado e tudo mais. Certo. 20 dias o totem está pronto. O que atrasa um pouquinho, às vezes, que quando é muito distante, é a entrega, né? Porque a transportadora, por muitas vezes, leva alguns dias para... A gente usa uma transportadora hoje, uma ou duas, que elas têm distribuição para território nacional, né? Sim. Então, lógico, demora uns dias a mais para uma região sul do país, né? Demora. Agora, São Paulo, a gente tem carga de totem exclusiva aí toda semana, quase, ou cada 15 dias, entendeu? Show. E uma coisa assim, você está conseguindo ter estoque ou não? Entra pedido, sai, sai. Então, assim... A febre o hype tá lá em cima, Uma cara. parte do nosso processo, a gente procura antecipar. Certo. Né? Que é alguns cortes, mas como a gente tem vários modelos, a gente tem totem de parede, a gente tem mini totem, a gente tem totem basic, que só com acendimento LED, aí a gente tem as versões de 200 e 150 milímetros com giro LED também. Então, eles têm muitas variações, né? Sim. Mas os modelos que a gente mais tem em saída, eu procuro sempre manter o quê? As coisas básicas que eu vou usar, né? O casco dele já cortado. Porque não dá para ter exatamente pronto, porque é personalizado, né? É extremamente personalizado. Tem cliente nosso que pede para ter algumas unidades deles lá que a gente guarde em estoque. Sim. Quando o cliente tem, né, um processo já padronizado, é um cliente com uma capilaridade alta, uma venda alta de totens, né? Eles acabam pedindo que a gente estoque alguns totens, é possível, né? Eu não tenho também um grande espaço, mas para alguns clientes é possível. Mas eu consigo até uma etapa do processo estocar. Certo. Depois é o que você acabou de falar. Como ele tem a pintura exclusiva, a adesivação exclusiva, eu não consigo, mas eu sempre tento, a Protege, no que ela se antecipa, isso é legal. Os meninos lá, né, que trabalham aqui, até quero agradecer aqui o Ivan, o Alessandro, meu sócio, né, cara, o Fernandão. Os meninos trabalham muito bem, né? Eles já... Toda a parte eletrônica, por exemplo, de alguns modelos a gente já tem estocada pronta. Sistemas de giro LED já todos interligados, já com sistema de acionamento já prontos. Chicote. Então, eles vão deixando tudo de forma muito organizada para aquilo funcionar como um Lego. Sim. Mas alguns desses processos, como eu te falei, como são customizados... Ele pode pedir uma câmera específica também? Pode, né? Então... Pode pedir uma câmera específica, pode pedir sem câmera. Porque muita empresa de segurança... Eles instalam aqueles... Cara, eles já têm... porque ele já tem acesso a muitas vezes, dependendo do tamanho da empresa, ele já tem acesso a descontos exclusivos de distribuidores. Sim. Nesse produto. Então, assim, só que tem cliente que quer a comodidade de sair com tudo instalado. Pô, eu não quero ter dor de cabeça. Então, tem muito cliente que compra, assim, ele completão, mas eu forneço sem câmera, entendeu? Tá. Então, eu quero instalar minhas câmeras, esse totem aqui, eu quero instalar uma câmera diferente que eu já tenho aqui, de LPR, de detecção de cropped face, de reconhecimento facial. É possível, é possível. A gente a gente é bastante... A Proteja é muito flexível nesse aspecto, entendeu? A gente realmente tenta criar uma relação de parceria com os nossos clientes, entendeu? Tá. E qual que é o próximo passo dos totens? O que você acha que vai acontecer? Toda empresa vai ter que ter? Toda esquina vai ter um? O que você acha que vai acontecer com isso? Porque já não é mais... Você já notou que não é um hype. Veio para ficar. Consolidou, né? Você imagina mais alguma coisa? Ou até mesmo vocês, não, a gente já tá pensando em fazer uma ideia. Vamos lá, vamos dividir em duas partes, o mercado e o futuro da tecnologia, né? Sim. Eu acho que o mercado, Eric, nós vamos chegar num ponto, eu tô vendo isso, porque muito se fala
E essa também foi uma excelente pergunta. Muito se fala do uso de totem em condomínio, né? Você vê que o tempo todo a gente Sim. tá falando condomínio. A maioria dos condomínios Cara, tem nós uma já na frente. mapeamos e já instalamos em mais de 17 verticais. Que duas dessas são condomínios e via pública. Certo. Então eu tenho mais 15 verticais que eu posso estar aplicando totem, uso de totem. Você tem hotelaria, você tem construção civil. Hoje o pessoal está tirando, né, o posto armado, que se estiver seguindo todas as regulamentações CLT, né, de contratação, custa R$35 mil por mês para uma incorporadora, e colocando 4, 5 totens lá, que vão ter muito mais efetividade e conectado numa Starlink ou uma internet e trafegando para a central, o cliente vai pagar um quarto, um quinto do valor. A margem de lucro dessa empresa de segurança, o MBC, é muito maior do que um contrato de 3% em cima de um vigilante. E a inibição Cara, e minha esposa, ela é gerente de RH do grupo GPS, né? Tá difícil achar gente para trabalhar, cara. difícil. E é tipo assim, é mais uma solução que o Mais uma totem pode colocar, né? Porque Exato. a recolocação dessas pessoas, encontrar pessoas para trabalhar de segurança. Mão de obra, né? Cara, tá complicado. Feio. Então, tipo assim, você coloca 4 totens, além de ter a redução de custo, você ainda tem essa questão da mão de obra que tá um pouco escassa. Escassa. Então a gente consegue, se você pegar lá meu portfólio, né, de clientes e projetos que a gente participou, cara, eu tenho totem dentro de indústria, entendeu? Sendo usado Sim. já para monitoramento de processo industrial. Vai vendo. Por quê? É porque você consegue colocar num lugar estratégico, né? Por ser o totem lá, você fala, pô, meu, na parede ali, puta, eu precisava que ficasse aqui, né? Exato. Você consegue personalizar você isso tem uma também. questão econômica, porque, pô, eu vou colocar no ambiente, né? Preciso colocar 3, 4 câmeras, né? Você vai ter que passar a infraestrutura para 4 câmeras, rasga-chão. Cada ponto desse é uma infraestrutura, Sim. entendeu? O totem é uma só que tem 4 câmeras. Então, você passa um cabeamento só que já se conecta com o totem, já liga ali na energia, você tem 4, 5 câmeras lá monitorando o mesmo ambiente. É realmente estrutural, assim, da onde instalar a câmera também já começa a ser uma solução. O pessoal, acho que é por isso que se consolidou. Foram algumas variáveis que fizeram com que ele fosse cada vez mais querido, né? E eu acho que uma das principais é aquilo que a gente falou um pouco antes. Eu sempre faço essa pergunta para os meus clientes, né? Quanto custaria para você expor sua marca aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, ou nas principais avenidas da sua cidade que você está? Se você fosse pagar para colocar a tua marca lá em pontos estratégicos, quanto custaria? Não existe uma resposta certa, Sim. né? E o pior, Eric, a empresa, o cliente está pagando para o cara colocar o totem dele lá. Exato. Entendeu? Então, e no que tange, então eu acho que no futuro, empresas, clínicas, escolas, hospitais, Tudo vão aderir. concessionárias, tudo vai ter. No futuro próximo vai ser difícil um comércio, porque até um pequeno comércio pode ter um totem de parede, quando não cabe um totem de chão, mas acho que dificilmente nós vamos ter empresas, comércios ou coisas do tipo, né, sem um totem próximo, Sim. a 5 metros de distância. É meio que tá acontecendo aqui na cidade de São Paulo mesmo. Isso. E eu sei porque eu vim de Limeira pra gente fazer esse podcast. Eu fui virando ruas aqui, e assim, é muito tipo de totem. Cada hora que você vira, você dá em um, né? É um totem de um jeito, é um totem de outro, mas eu fico feliz, porque não são todos totens a Protege, mas, cara, eu fico feliz de ter feito parte dessa história, entendeu? Porque é muito legal você criar algo que realmente tem utilidade no mercado. Né? Não uma coisa a mais, né? Eu concordo plenamente com você, porque eu também tenho um produto, né, que eu protejo esse produto assim como você protege, que, gente, é o próximo passo da segurança eletrônica, né, que é o monitoramento com seguro. E o monitoramento com seguro, assim, o que eu falo para as empresas? Eu falo, cara, eu sei que você já monitora, eu sei que você já usa tecnologia, eu sei que você já faz tudo. O totem cuida da sua segurança, mas quem cuida da segurança do totem? Essa é uma boa frase. Boa. Ô, Rafa, já fecha o marketing anotar já. Depois vocês me dão royalties aí pela frase. Vai aparecer em algum conteúdo nosso, você comenta lá, essa aí foi minha. E o que eu costumo dizer, né? É porque além desse seguro do totem, né?
tem a questão assim, tem tudo isso, né, hoje na segurança eletrônica, mas mesmo assim ainda não é infalível. Né? E eu não sei se em algum dia, né, a tecnologia de segurança eletrônica vai evoluir a ponto de, cara, não tem mais crime, não tem mais furto, não sei, né? Eu acho muito difícil, né? Então, o que que eu coloco esse meu produto do monitoramento com o seguro? Eu falo, cara, continua fazendo seu trabalho. Agora imagine que mesmo quando falhar, ou mesmo quando não tinha o que fazer e realmente o cara foi lá, ele foi usado e fez, imagine você ainda ter segurança para o seu cliente, você respaldar ele, além de tudo, tá? Então, hoje aqui nesse podcast a gente falou de, eu acho que 2 marcos, assim, que colocam o futuro. Um é o Totem. Eu acho que o Matheus explicou muito bem aí como que vai ser o que ele tem de previsão para o futuro do Totem. Ainda tem espaço, você falou, ainda tem 15 frentes ainda para atuar. Muitas verticais para. Muitas verticais ainda para atuar, tá? E eu complemento com esse produto da Moninf, tá? Que é o monitoramento com seguro, tá? Se a sua empresa de monitoramento ainda não tem isso, tá? Eu acho que você está perdendo mercado. Eu mesmo, a minha esposa, ela tá abrindo uma loja, né? E a gente já está pensando numa empresa de monitoramento e tudo. Eu já falei para ela, ó, procura uma empresa que tenha seguro. Por quê? Porque vai monitorar, vai tudo. Mas se acontecer alguma coisa, essa empresa ainda tem respaldo, né? E às vezes, cara, o que eu falo de acontecer, às vezes não é nem roubar nada, porque às vezes a empresa de segurança faz tão bem o trabalho dela, que na hora que o meliante entra, né, faz a invasão, às vezes ele vaza sem roubar nada. Mas ele quebrou uma porta, arrombou... Vandalizou, né? Vandalizou, né? Aí tem uma empresa de monitoramento que ainda fala, não, fica tranquilo, isso aí tá dentro do meu pacote aí, a gente vai fazer, vai... Para, é como eu falo, Um outro é o nível de próximo serviço. passo, é outro nível, né? E eu faço até um apelo, né? Os empresários hoje em dia, a gente fala tanto assim, pô, o mercado tem que trazer novidade, o mercado tá a mesma coisa, eu preciso ter um produto diferente, diferencial, porque quer me ver puta, é quando eu tô conversando com o empresário, ele fala, não, nosso diferencial é o atendimento. Eu falo, cara, atendimento não é diferencial. Não Atendimento deveria, né? tem que ter excelência e ponto final, né? Não é diferencial, né? E às vezes a gente tá trazendo umas ideias pro mercado, né? E muitas vezes são ignoradas. O que eu tô falando isso é até um apelo pro mercado, tá? Eu, às vezes, abordo muitas empresas de monitoramento, e que faz muito sentido o produto, né? E elas não querem nem sequer ouvir porque vai aumentar o custo delas. Só uma coisa que eu falo assim para qualquer mercado, né? Você evoluir, você melhorar, você fazer algo diferente, gente, não tem como você gastar menos. Né? Não tem como você pensar assim, eu quero investir, quero evoluir, quero fazer e não vou ter algum custo. Cara, eu falo a você, se o cara quer um totem mais robusto, um totem melhor, um totem com mais tecnologia, pô, vai ser um custo maior. Com certeza. Né? Do que o concorrente que está fazendo totem com cano de PVC. Mas é isso que você sabe que é uma coisa que eu sempre... É uma guerra isso, né? Porque sim, respeito quem tá guerreando, porque eu sei que é chamam, difícil. Né? E vem falar, pô, mas eu tenho um totem lá que o cara, sabe, me oferece... Porque a Protege foi a primeira. Sim. Há anos atrás eu nem pensava em concorrência, entendeu? Eu criei meus concorrentes e no final hoje tem concorrente com um totem de cano PVC, não tem? De tudo. Tem de tudo. Eu já vi alguns, eu vejo, tem de tudo. PVC. Tem de tudo, entendeu? Se você abrir mercado hoje de tudo que é preço... Só que assim, cara, vamos lá, você já não tá pagando para pôr tua marca naquele lugar. Estão pagando para você. Você estão pagando para você. Você já tá ganhando uma receita recorrente ali, líquida no bolso, de 350 a 400 reais por mês no bolso, com monitoramento com totem, que é o que um cara desse te dá em média. Né? Por que você vai colocar uma coisa horrorosa ou de má qualidade que vai queimar a marca da tua empresa? Eu acho que o mínimo é colocar uma coisa com uma tecnologia adequada, primeiramente com as funcionalidades adequadas, e que visualmente demonstre a solidez que a sua empresa tem no mercado. Com certeza. Eu acho que escolher ali o totem certo tem muito a ver com
com a sua marca, Com a sua com imagem. A sua imagem, A exatamente. imagem da sua... Que imagem você quer passar para o mercado? Porque não é só Profissional. o seu cliente. Empresa top, é o que eu quero. Você parar para pensar, vou agradar meu cliente, eu vou pôr um totem. Mas e as pessoas que estão lá passando? Será que o seu totem ele é muito bem feito, ele tem um acabamento top, premium, a ponto de outros condôminos ou empresários passarem Querer. lá e quererem aquele produto seu na frente do comércio Ou deles, bate da no empresa? tota assim, vê que é plástico, vê que a Ou qualidade qualquer é coisa, ruim, entendeu? é. Não é só nem material, né? Eu acho que é o que eu te falei. Ele é uma ferramenta de geração de lead. Você tem que ter algo agradável e que chame atenção e que faça o cliente se interessar e até aquele QR Code para entrar em contato com você. Sim. Então tem que ser uma coisa muito bem feita. É isso, nisso que eu bato sempre. E na qualidade e durabilidade, é claro. Que isso é inquestionável, né? Sim, eu tô achando que no mercado, no setor, tá? Eu não sou um macaco velho do setor, mas eu sinto que tá faltando essa gana, sabe? De entregar de fato coisa profissional, coisa boa, né? E isso tá sendo perdido na guerra de preço, sabe? Mas Tá sendo... é aí o que difere, Eric. Esse papo eu já tive com outras pessoas, parceiros, clientes. Mas aí é o que difere os meus clientes que começaram com um totem e estão com 700 Sim. e tem um faturamento lá líquido no bolso de 250 mil por mês, dos clientes que estão preocupados o tempo todo com o custo do totem e a qualidade inferior do totem que está sendo implantado. Esses caras aí, eles vão lá e instalam. Isso a gente já tem esses números. É o cara que instala 1, 2, 3 totens e para ali a operação dele, entendeu? Certo. O cara que se preocupa com todos esses detalhes que a gente falou são os grande. clientes que eu tenho hoje que cada vez mais estão crescendo. É grande, Entendeu? É gente grande, tá? Eu acho que a gente tocou um assunto aí que espero que quem esteja assistindo realmente reflita, tá? Porque eu acho que a gente foi até mais além de segurança. A gente está falando aqui de fato de empreendedorismo, né? O que precisa ser feito para você ter destaque no mercado, né? A concorrência tá brava, a guerra, eu entendo a guerra e respeito aí essa questão de custo, que eu escuto muito essa objeção, ou não posso aumentar meu custo, mas eu acho que o que vence de fato guerra é estratégia. Sabe? Não é ficar forçando preço, não é tudo estratégia. E estratégia, eu sou muito convencido que é um totem de qualidade, um serviço ali a mais do que o seu concorrente oferece, que eu acho que é assim que você vai conseguir se destacar no mercado, tá? Então, acho que hoje a gente escutou aqui o Matheus, que já é um pioneiro, né, no setor de segurança eletrônica, é pioneiro no que faz, né? Acho que você já falou algumas vezes que foi um dos primeiros, tá? Então, eu acho que hoje aqui tem consultoria só, não teve podcast, acho que teve consultoria aí. Realmente ele trouxe aí um exemplo. O que difere do cara que começou com 1 e hoje tem 700? De fato, essa é a preocupação com os detalhes. Eu concordo plenamente com você, tá? E, pessoal, infelizmente, o papo tá top, cara. Eu acho que a gente ficaria aqui mais umas 2 horas conversando, almoçaria, tudo. Mas, de fato, o nosso podcast aí tem que encerrar, infelizmente, tá? Estamos chegando mais a um podcast. Eu acho que esse papo aqui foi muito mais além do que totem, né? Acho que foi... Acabei de falar, acho que trouxe aí insights aí, trouxe até consultoria para vocês, tá? Quero agradecer muito a sua presença. Espero que a gente possa gravar outras vezes para trazer outros insights, talvez trazer como que evoluiu, né, essa questão dos totens, da segurança pública, que eu acho que isso aí eu acho que deve fascinar as empresas de monitoramento, tá? Agradecer muito, né? Você veio lá de Limeira para vir para cá, cara. Muito obrigado por esse empenho aí, tá? Não, a gente já teve uma marcação que deu errado, né? Já é a segunda vez que ele tá vindo para esse podcast, gente. Então, aconteceu e mesmo assim tá aqui. Então, sem palavras para você, viu, Matheus? Obrigado mesmo, cara. Eu que agradeço a você, ao Rafa, que acredito que não conseguiu voltar. Comprar cigarro e não voltou, né? Foi comprar cigarro e nunca mais voltou, né? E agradeço demais, cara. Na primeira deu errado aí com a gravação, mas hoje foi fantástico, né? Não, show de bola. Eu tinha certeza, vamos marcar que vai valer a pena esse papo aí, com certeza. Foi muito legal. E teve. Gente, muito obrigado. O próximo podcast, todo mês a gente lança um. Então siga aqui o nosso canal no YouTube, vai estar no Instagram também, tá? Quer falar o Instagram aí da... O Instagram da Protege é @protegia com underline antes do IA. Certo. @protegia.
Certo. E o caminho mais fácil para comprar top? protegea.com.br. Perfeito, né? Então, depois vamos ver se a gente coloca no rodapé. No rodapé aqui, fica mais fácil, tá? O pessoal, de fato, ir atrás aí e conseguir profissionalizar cada vez mais, tá? Fechado. Pessoal, valeu. Esse foi mais um Moninficast. Até a próxima. Obrigado. Obrigado.